Bom dia, meus irmãos! É com muita alegria que eu vou fazer mais um vídeo aqui hoje, né? Queria pedir a todos vocês que estão assistindo o meu vídeo aí, né? Que dessem um joinha para mim aí, para me ajudar, para que o YouTube divulga mais o meu trabalho. É muito importante isso para mim. Queria pedir você que ainda não é inscrito no meu canal, para se inscrever no meu canal, dar essa forcinha para mim. Meus irmãos, o vídeo que eu vou fazer hoje, eu estou atendendo aqui o pedido de uma irmã de nome Eunice Cagita. Ela me pediu para falar sobre, para explicar o que significa as 70 semanas da profecia de Daniel. Mas essa profecia, eu não estou muito familiarizado com esse assunto. Esse assunto é o irmão Fábio Neves que está mais familiarizado com esse assunto. O irmão Fábio Neves, ele tem falado muito sobre esse assunto, tem pregado sobre esse assunto, então ele está bem familiarizado. O irmão Fábio Neves é a pessoa certa para explicar para minha querida irmã Eunice Cagita o significado dessas 70 semanas de Daniel. Por isso, eu pedi para o meu irmão Fábio Neves explicar para Eunice o que significa essas 70 semanas de Daniel. Então vamos ouvir o meu irmão Fábio Neves. Pois bem, amigos, hoje nós vamos tratar a respeito das 70 semanas de anos. Na profecia de Daniel, o capítulo 9, do versículo 24 até o final do capítulo. Para entendermos bem esta profecia, nós temos que entender quando é que começou a reconstruir os muros da cidade de Jerusalém. Por quê? Os judeus foram levados cativos à Babilônia. Então, quando eles foram levados cativos, a cidade ficou destruída. Os babilônios destruíram a cidade e tomaram e levaram presos. Inclusive Daniel foi para a Babilônia. Esta profecia de Daniel, capítulo 9, ele recebeu essa profecia por meio do Espírito Santo, por meio que Deus orientou ele, e ele estava em Babilônia. Então, depois, os judeus foram libertos de Babilônia, e o rei Artaxerxes passou então a comandar. Ou seja, Neemias trabalhava como copeiro, como homem mais de confiança do rei Artaxerxes. Então vamos direto ao ponto. Para entendermos, nós temos que entender quando é que começou, ou que Artaxerxes deu autorização, ou deu a palavra, emitiu o decreto que Neemias poderia reconstruir as muralhas da cidade. Isto ocorreu, se os irmãos aí der um Google e fizeram a seguinte pergunta: quando é que se iniciou ou foi dado a ordem da reconstrução das muralhas de Jerusalém por Neemias? Aí vai aparecer lá a data. A data foi no ano 457, antes da Era Comum. E para comprovar isso, que foi reconstruída, os irmãos podem anotar aí, os amigos podem anotar aí, Neemias capítulo 3, os irmãos e amigos vão ler o versículo 3, o 6, o 13 e o 14. Ergueram-se os portões, reconstruíram as muralhas. E Neemias 6,15, ela vai falar que em 52 dias foram terminadas o muro, a reconstrução do muro das muralhas, as muralhas de Jerusalém. Pois bem, com esse mente nós vamos passar
para o nosso texto, que é a explicação a respeito das 70 semanas de anos. 70 semanas, vejam bem o capítulo 6 de Daniel, versículo 24. 70 semanas foram determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa. Então, 70 semanas era o período da profecia, mas não semanas e dias. Mas sim, se fosse semana de dias, por exemplo, a nossa semana tem 7 dias. Se fosse uma semana de dias, daria 490 dias. Mas não era. A profecia aqui de Daniel é 70 semanas de anos. Então daria que dá 70 vezes 7, 490 anos. Então o período da profecia, desde que saiu a palavra, desde que Artaxerxes deu autorização a Neemias para começar a reconstrução da muralha, até cumprir os 490 anos, que ocorreu os 490 anos, terminou com a destruição de Jerusalém de novo. Então, reconstruiu a muralha, no ano 457. 490 anos depois, ela foi destruída de novo pelos romanos. Então, aí por isso que menciona aí no versículo 24, na parte A, 70 semanas foram determinadas sobre o teu povo e sobre a tua cidade santa. Qual que era o povo de Daniel? O povo de Daniel era os judeus. Qual que era a cidade santa? Yaur-Shalam, que é Jerusalém. Então a profecia teria que cumprir em 490 anos, que equivale a 70 semanas de anos. Por quê? 70 vezes 7, 490. Então vamos lá, esta profecia, ela tem, no mesmo período, ela tem 2 cumprimentos, o que mostra o texto aqui. Vamos considerar o primeiro. Mas os amigos ficam com a mente fixa o seguinte, que 490 anos era o total cumprimento da profecia por inteiro. E que nesse entremeio teria um cumprimento menor, que nós vamos ver agora. Pois bem, as 70 semanas foram determinadas sobre o povo de Daniel, que eram os judeus, e sobre a cidade santa. O que ocorreria? Para acabar, veja o versículo 24, do capítulo 6, 9 de Daniel. Para acabar com a transgressão e encerrar o pecado, e para fazer expiação pelo erro, e para introduzir justiça por tempos indefinidos. Então, nesse período, o que tinha que acontecer? Acabar com a transgressão. E encerrar o pecado. Quando houve o encerramento do pecado adâmico, foi quando Jesus foi crucificado, foi morto. E essa morte de Jesus já estava profetizada por Daniel, bem antes de Jesus morrer, mas isso teria que acontecer no outro período. Mas vamos lá. Primeiramente, com respeito a encerrar o pecado e a morte de Jesus, que devia ocorrer tudo no mesmo período. Versículo 25. E deve saber e ter a perspicácia de que, desde a saída da palavra, para restaurar e reconstruir Jerusalém até o Messias, o líder, haverá 7 semanas e haverá também 62 semanas. Então haverá 7 semanas mais 62 semanas. Essas 7 semanas mais 62 semanas daria um total de 483 anos. 7 semanas vezes 7, 49.
62 semanas, vezes 7, 434. 434 mais 49 daria 483 anos. Então, essa profecia de 483 anos, ela cumpriria-se no aparecimento do Messias. Porque o versículo 25 está pedindo isso aí, olha. E deve saber e ter a perspicácia de que, desde a saída da palavra, para restaurar e reconstruir Jerusalém, até o Messias, porque até o aparecimento dele. O líder haverá 7 semanas e também 62 semanas, que daria 483 anos. Quando é que começou o cumprimento dessa profecia? No ano 457, quando começou-se a construir as muralhas de Jerusalém lá por Neemias. Desde aquela época da saída da palavra, ou a ordem para reconstruir, até o aparecimento do Messias, que é a primeira parte dessa profecia de Daniel 9, até o aparecimento do Messias, durou 483 anos. E quando deu isso? Quando cumpriu os 483 anos, ocorreu no ano 29 ao 30, porque ninguém tem a data exata. Por que não tem a data exata? Porque ninguém sabe o dia certo que Jesus nasceu, porque quando Herodes mandou matar Jesus, as criancinhas, mandou matar as crianças de 2 anos abaixo, porque não sabia detalhadamente quantos anos Jesus tinha. Ele queria atingir Jesus, mas vamos ao ponto. Ninguém sabia o certo, então houve uma diferença de 1 ano, 2 anos aí. Então foi o cumprimento da profecia aí, da palavra, até aparecer o Messias, o líder, desde o ano 457 e até aparecer o Messias, o líder, que ocorreu no ano 29, entre o ano 29 da Era Comum até o ano 30. Qual que era o aparecimento do Messias? Quando é que o Messias apareceu? O Messias apareceu no batismo. Por quê? Porque no batismo de Jesus, quando ele foi batizado, ele foi ungido com o Espírito Santo, porque a palavra Messias significa ungido. Então, ungido com o Espírito Santo. Ele foi ungido no seu batismo. Lembra que o Espírito Santo desceu sobre ele? Então, a partir dali, ele foi ungido. Então, o aparecimento do Messias foi no batismo. Da saída da palavra, que começou no ano 457, 483 anos depois, deu no ano 29 ao 30. Cumpriu o aparecimento do Messias. E aí, continua a profecia ainda. Haverá 7 semanas, também 62 semanas. Ela tornará a ser e será realmente reconstruída, com praça pública e fosso, no aperto dos tempos. Então, cumpriu em Jesus, o aparecimento do Messias foi no ano 29 a 30, cumpriu os 483 anos. É a primeira parte dessa profecia de Daniel. Tem a segunda parte agora. A segunda parte é que começou no mesmo período, que a profecia teve só uma data para começo e uma para o final total. Então, do ano 457, desde a saída da palavra, até o ano 70, cumpriu as 70 semanas de anos, os 490 dias. Lembra, os 483 anos foi para cumprir o aparecimento do Messias. Aí sobrava uma semana. A outra semana, para inteirar 490 anos, que era 70 semanas, cumpriu com a destruição de Jerusalém do templo. Então vamos lá, versículo 26. Olha, e depois das 62 semanas, o Messias será decepado, sem ter nada para si. Se Jesus foi batizado no ano 29 ao ano 30, é por causa da contagem do calendário judaico. Com o nosso calendário dá uma diferença de dias. Então, se o Messias apareceu
no ano 29 a 30. E pregou só 3 anos e meio e foi crucificado. Então, por 29, 30, 31, 32, 33. 33 para 34, ele foi pregado na cruz. Então aí cumpre o versículo 26, ó. E depois das 62 semanas, o Messias será decepado, sem ter nada para si mesmo. Então, quando ele foi morto, faltou meia semana de anos para cumprir. A metade de uma semana para cumprir. Aí, Daniel passa a responder no restante do versículo. E a cidade e o lugar santo, qual que era a cidade? Jerusalém. Qual que era o lugar santo? O templo. Serão arruinados pelo um povo de um líder que há de vir. E o fim disso será pela inundação. E até o fim haverá guerra. O que foi determinado são desolações. O que é uma desolação? Destruição. Então a cidade foi destruída por completo no ano 60, no ano 70, que daria 490 anos, o cumprimento total da profecia de Daniel. As 70 semanas de anos cumpriu-se na destruição de Jerusalém. E Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 3, respondendo às perguntas dos discípulos, ele disse que não ficaria ali, porque ele estava no templo, saindo do templo. Ele disse, não vai ficar aqui pedra sobre pedra sem ser derrubada. Quando ocorreu isso, 46 anos depois, 36 anos depois, com a destruição do templo e a destruição da cidade, não ficou pedra sobre pedra sem ser derrubada. Jesus sabia disso por quê? Porque ele era Deus, ele sabia que ia cumprir, e também Daniel tinha assentado por escrito esta profecia das 70 semanas de anos. Então, as 70 semanas de anos começou no ano 457 e terminou no ano 70, quando deu 490 anos. Por completo. Cumpriu-se então. Aí, quem era esse líder de um povo que há de vir? Porque esse líder de um povo que haveria de vir, porque quando Daniel fez essa profecia, o general Tito não tinha nascido. Isso foi 490 anos depois. Então esse líder que haveria de vir era o general Tito, que era um governador romano de uma província e que cercou Jerusalém no ano 70, cercou ela com estacas pontiagudas e destruiu a cidade e saqueou o ouro da cidade. Agora veja o versículo 27 do capítulo 9. E ele terá de manter em vigor o pacto para com muitos por uma semana. E na metade da semana para cessar o sacrifício e a oferta. Então vamos entender aqui. Então, cumprindo a profecia, Jesus morreu, apareceu no ano 29 a 30, como Messias. 3 anos e meio depois ele morreu. Falou que ele faria cessar o sacrifício e o pecado. Sim, com a morte dele, de Jesus, o pecado foi coberto pelo preço do sangue de Jesus. Então, na cruz, ele retirou o pecado. E na cruz, ele pagou o preço com a sua vida. Cumpriu-se no ano 33 a 34, na metade do ano. Só que aqui, no versículo 27, fala, e ele quem? O Messias, o líder, terá de manter em vigor o pacto para com muitos, por uma semana. E na metade da semana, para cessar o sacrifício e a oferenda. Quando Jesus morreu, ele pagou com o sangue dele o preço dos pecados de toda a humanidade. Ele retirou o pecado do mundo, como estava prometido. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele retirou o pecado do mundo com seu sangue. Mas ainda, os sacrifícios de animais continuaram. Então, Jesus morreu no ano 33 a 34. Até no ano 69, quase destruindo a cidade, o templo, os judeus ainda levavam animais no templo
cordeiro e cabrito, para matar, para cobrir o preço do sacrifício. Então é como que eles estivessem rejeitando a morte de Jesus que já havia ocorrido. Por isso que Jesus, em Mateus 24:3, falou que não ficaria ali no templo pedra sobre pedra sem ser derrubada. Por quê? Porque estava blasfemando o que Jesus tinha feito com a vida dele, morrendo para eliminar o sacrifício. Então eles continuaram ainda no templo, sacrificando animais por 36 anos depois. Por isso que o versículo 27 se cumpre, o finalzinho dele. E na metade da semana fará cessar sacrifício e oferenda. Quando é que foi feito cessar o sacrifício e a oferenda? Sacrifício de animais e a oferta pelo pecado. Já não precisava mais de sacrificar animal, porque Jesus tinha morrido. Já não precisava mais fazer uma oferta pelo pecado, porque Jesus tinha morrido. Então, por que precisava acabar com esse sacrifício e oferenda? Que os judeus, mesmo depois de Jesus ter morrido, continuaram até o ano 70 sacrificando animais no templo. Para acabar com esse sacrifício, tinha que destruir o templo. Era o lugar onde os judeus sacrificavam animais. E em 70 cumpriu-se. A cidade foi destruída, o templo foi destruído, então cumpriu tudo em 70. O juízo dos judeus veio no ano 70. Tudo se cumpriu ali para os judeus. Então, irmãos, continuando ainda o raciocínio aqui sobre as 70 semanas. As 70 semanas terminou no ano 70 com o cumprimento de tudo, que foi 490 anos. Depois da saída da palavra, que foi no ano 457. E já no ano 70 da Era Comum, depois que Cristo morreu, quando completou os 490 anos, as 70 semanas de anos, cumpriu-se com a destruição do templo de Jerusalém e da cidade santa. Mas olha aqui o que Daniel disse no capítulo 12, o versículo 8 em diante. Ora, quanto a mim, ouvi, mas não entendi. De modo que eu disse, ó meu Senhor, qual será a parte final destas coisas? E ele prosseguiu dizendo, vai, Daniel, porque as palavras são guardadas em segredo sagrado e seladas até o tempo do fim. Qual que era o tempo do fim? Dos nossos agora? Não, porque a profecia era para cumprir no ano 70, com a destruição do templo. Então, fim do sistema judaico. E veja o versículo 10 do capítulo 12. Muitos se purificarão e embranquecerão e serão refinados. E os iníquos certamente agirão iniquamente, e absolutamente nenhum inocente, nenhum iníquo entenderá, mas os perspicazes entenderão. É o que hoje nós estamos entendendo. Veja o versículo 11. E desde o tempo em que se remover o sacrifício contínuo e se constituir a coisa repugnante que causa desolação, haverá 1290 dias, meia semana. Feliz, versículo 12, e santo é aquele que se mantiver na expectativa e chegar aos 1335 dias. Agora o que o anjo fala para Daniel? E quanto a ti, Daniel, vai para o fim e descansarás. Porém, no fim dos dias, erguer-te-ás para receber a tua promessa, o teu galardão, a tua recompensa. E Daniel recebeu já a recompensa dele, porque ele já está no céu. Daniel já foi ressuscitado. Então, muitos jogam essa profecia de Daniel para um futuro à frente. E não, esta profecia de Daniel cumpriu no ano 70, com a destruição do templo e de Jerusalém. Assim, irmãos e amigos, a explicação, o tempo é pouco para explicação. Mas então, nós vimos que essa profecia não tem nada a ver com coisas futuras. O que tem para nós futuro é o Apocalipse. Então, irmãos e amigos, muitas pessoas ainda tentam entender que essa profecia vai durar até o fim. Até 2.520 anos para frente, que daria em 1914, ou muito futuro à frente. Não, essa profecia teve um período de começo e fim.
E entre esse começo e fim estava então a morte de Jesus para acabar com o sacrifício. É isso aí. Qualquer dúvida, se alguém tiver qualquer dúvida, consulte o site consulte o YouTube, faça pergunta e vão obter essa mesma explicação, tá bom?